Quando a situação fica preta, tem que ter frieza para analisar o que está acontecendo e saber que jogo você tem condições de jogar. Posso dar um exemplo aqui do hotel. O hotel é simples, mas é um hotel muito bem localizado, a 30 metros da praia. Mas é um hotel que não oferece café da manhã, que não tem serviço de quarto, não tem limpeza diária. Mas é um hotel organizado, limpo, manutenções em dia, muito bem localizado, e eu consigo trabalhar muito bem as margens que eu tenho nele por conta das, digamos, peculiaridades que esse imóvel tem, que o seu também pode ter. Por exemplo, energia solar, então isso já me reduz um custo enorme, porque você sabe que um dos grandes custos da operação é energia, água, né? Então, se você é um anfitrião, tem condomínio, IPTU. Então, água e luz são dos pontos que mais, né, consomem, digamos assim, dentro de um meio de hospedagem. Então, quando você tem uma água de poço e energia solar, seus custos diminuem. Então, o que é que eu quero dizer? Que quando a situação, né, aperta, as vendas diminuem, o excesso de oferta, uma baixa procura, o primeiro ponto que a gente tem que ter é calma, é frieza, para você não se desesperar, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Ponto. Segundo ponto, existe uma outra ferramenta que a gente deve analisar, chama-se análise SWOT. Ou seja, todo mundo deve fazer essa análise, seja com você pessoalmente, se você quer se desenvolver, seja na sua empresa, né, seja no seu negócio, seja na sua própria vida, né, essa ferramenta pode ser utilizada de forma particular, né? Você pode usar para você mesmo, ou você pode usar na sua hospedagem. E como funciona a análise SWOT? Basicamente com 4 perguntas. Ou seja, eu vou analisar quais são as minhas forças, quais são os pontos fortes que eu tenho, seja do meu meio de hospedagem, quais são os pontos fortes que eu tenho, pode ser uma localização, pode ser um bom café, pode ser uma vista, enfim, quais são os pontos fortes que eu tenho, quais são os pontos fracos que eu tenho, o que é que eu preciso melhorar, quais são os pontos que eu recebo mais nota baixa nas avaliações, que eu mais recebo queixas. Terceiro ponto, quais são as oportunidades que estão pela minha frente? Porque quando eu paro para analisar, eu começo a enxergar uma oportunidade, eu começo a ver as coisas de forma diferente. Então, quais são as oportunidades que eu tenho? O que é que está acontecendo? Quando eu paro para analisar, eu começo a enxergar avenidas de oportunidade para o meu negócio. E o quarto ponto é você identificar as ameaças, para que você se previna antes que ela venha lhe atacar, né? Digamos assim, eu já estou mapeando o que pode atrapalhar, né, os meus planos futuros, o que pode atrapalhar o meu desempenho de vendas. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, né, ou seja, fora a frieza e fora ter calma, é você fazer uma análise SWOT com essas 4 perguntas: força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Simples assim. Quando você fizer isso, você vai ter uma visão de onde que você vai trabalhar bem. Por quê? Porque você parou de vender. A oferta está boa, né? A oferta está boa, não. A oferta está em alta. A demanda está em baixa. E agora, o que é que eu faço para vender? Opa, está na hora de analisar novamente o meu meio de hospedagem e rever minha estratégia. Por isso que eu sempre digo que dentro do método de hospedagem lucrativa, o meu principal foco não é fazer você apertar os botões da Booking, apertar os botões do Airbnb, porque isso é a coisa mais simples de fazer. O mais difícil é você saber quais atitudes tomar diante das situações, né, adversas que vão aparecer para você constantemente. A gente está num sistema extremamente dinâmico, né? Ou seja, é lei da oferta, da procura, né? É tecnologias, é diferenciais. Então a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo como funciona para que a gente possa estar o tempo inteiro o quê? Na vanguarda. Porque quanto mais você entender dos números, quanto mais você tiver um olhar, né, analítico, um olhar mais crítico, melhor você vai enxergar as oportunidades. Então, quando eu tenho essa análise, quando eu enxergo oportunidades, onde é que fica a concorrência? Lá atrás, não tem concorrência. No momento que eu começo a entender como eu faço para vender, como eu faço para me destacar, não tem concorrente. Por que não tem concorrente, Lagreca? Porque acredite, 5% ou menos dos gestores de meios de hospedagem é que realmente jogam um jogo do profissional. A grande maioria não joga jogo de profissional. Pode acreditar, a maioria não joga. Então você tem que entender que se você quiser jogar um jogo de um profissional, esse é o primeiro caminho.
É você entender não só do seu meio de hospedagem, como o seu mesmo, quais são os seus pontos fortes como gestor. O que, que você, como mão de obra, né, digamos, como força, pode agregar para a sua hospedagem. Como que você faz isso? Conhecimento. O conhecimento é a melhor arma que um gestor tem para poder fortalecer a sua hospedagem, porque é através do conhecimento que ele consegue identificar oportunidades. Ou seja, abrir, né, o leque de opções, é sair do viés, né, que a gente sempre usa as mesmas armas, que a gente sempre utiliza as mesmas ações, né, diante dos acontecimentos que a gente já está acostumado. A gente nunca fica utilizando um repertório novo.